Amém, povo de Deus? 2 horas e 5 minutos. Está aberto, está aberto o zap da nossa rádio e os microfones para você, tá certo? Fazer a sua pergunta, esclarecimento de dúvida, tá bom? Para que a gente viemos aprender com Deus e crescer na graça e no conhecimento. Precisamos ter conhecimento, tá certo? Então, está aberto já. Fique à vontade pelo zap 9770-6946. Faça a sua pergunta, esclareça suas dúvidas. Enquanto isso, o texto que Deus me deu para que possamos ler se encontra em Isaías 59. Aqui mesmo, nesses dois versículos, que é 59, 1 e 2. Você que está ouvindo em casa, você já pode até discutir um assunto aí. Você já pode até, dentro desses dois versículos, mas pastor, por quê? A gente está aqui para esclarecer o discernimento. Isso é muito bom, tá certo? E você aí de casa, você da rua, não sei onde você está ouvindo, ou nos Estados Unidos, não sei onde você está ouvindo essa programação, São Paulo, Rio Grande do Norte, não sei, Ceará, Fala nisso do Ceará, deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Cláudia, lá de Jaguaribe, Ceará. Vamos ouvir a palavra de Deus. Isaías 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Olha que palavra, olha que palavra. Continuando, vamos ler o segundo. Mas a minha, a tua iniquidade, que é pecado, fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Cobre o rosto de Cristo em relação a gente, por causa do pecado, para que não vos ouça. Eita, como é forte, hein? É forte, é forte. As pessoas comentam muito, falam muito, Deus está comigo, mesmo fazendo a vontade do inimigo e não a de Deus. Deus está comigo, Deus está comigo. Será? Deus cuida de mim? Estou deixando bastante deixa aí, que é para você fazer a sua pergunta, tá? Então, você escutou. Por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas sofrem de uma maneira que parece que não tem fim? Não tem fim. É por causa disso aqui, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ela está estendida, não está encolhida. Está entendendo? Ela está estendida. Mas somos nós que saímos de debaixo da mão do Senhor. Ela está estendida, protegendo o seu povo. Mas é nós que saímos de debaixo da sua mão, debaixo da sua proteção, debaixo da salvação, saímos. Se a gente não vigiar, nós saímos todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. É forte isso, Então as pessoas sofrem e não sabem por quê. Deus me esqueceu, Deus me esqueceu. Eu não posso nem orar mais, não sei nem o que falar mais, porque Deus não resolve os meus, no plural, os meus problemas. Não é assim que você pensa? Mas olha, não ponha a culpa em Deus, porque Deus continua com a sua mão abençoadora, salvadora, protetora, sabe? Defensora. Ela continua estendida. É você que está saindo fora dos caminhos, fora da sombra da mão de Deus. E se sair de fora
Se sair fora, aliás, se sair fora da sombra da mão de Deus, vai ficar na sombra do vale da morte. É isso. Os ouvidos de Deus, eles não está surdo, não está tampado para que não possa ouvir a sua oração. Entendeu? E agora ele diz que a nossa iniquidade separa a gente de Deus. Já vi vários pastores também. Eu estou pregando enquanto você não manda mensagem, tá? Assim que você entrar, mandar uma mensagem, eu paro para te ouvir e te responder, tá certo? Então já vi vários pastores dizendo que a oração é escutada por Deus por qualquer pessoa. Ele está dizendo aqui que não, que quem vive num pecado, né, são separados de Deus. Deus não vê aquela pessoa. Porque está escrito isso, mas as vossas iniquidades, eu vou colocar pecado, mas os vossos pecados fazem separação, divisão entre vós e o vosso Deus. Tá vendo aí? Faz divisão. Você deu as costas para Deus. E o seu rosto, que é o rosto de Deus, e o seu rosto de vós, veja, se separa de mim, o rosto dele fica contra mim, para não, isso mesmo, para que não vos ouça. É coberto o rosto de Deus para que Deus não possa ouvir, não queira, na verdade é ele que não quer ouvir. É forte isso. Vamos nos colocar num caminho, na palavra, na vontade de Deus. O centro das atenções não pode ser para você, tem que ser para Deus. Tá certo? Alguma pergunta, irmã? Temos uma pergunta assim aqui, pastor. Pastor, as pessoas que começam a buscar mais a Deus, elas são mais tentadas? Boa pergunta. Boa pergunta. Obrigado para quem fez essa pergunta. As pessoas, quando se aproximam de Deus, é uma luta. Realmente elas são mais tentadas. Porque eu costumo fazer uma comparação, uma parábola, com um balde cheio de água. Veja, é, você traz um balde cheio de água, coloca no cantinho lá, a água está limpinha. Perdão. Tá limpinha, tá? A água tá limpinha. Aí você, o seu menino, alguém, uma criança na sua casa, pega um punhado de terra e joga dentro daquele balde. Aí tá toda suja. Dá para beber? Não dá. Mas deixa o balde lá com a terra e tudo. Quando for no outro dia, a água vai estar limpinha. A terra assentou, tá no fundo do balde. Aí veja, se alguém enfiar o braço dentro e mexer, a sujeira sobe tudinho, sim ou não? Sim, Aparece, não é assim? verdade. Então entenda, quando a gente se aproxima de Deus é assim, nós estamos sujo do pecado, das imoralidades, das coisas que desagradam a Deus, nós estamos sujos. Daí por que nós estamos sujos? Porque estamos fazendo a vontade do inimigo e não a de Deus. Então, quando nós se aproxima de Deus, a água fica limpinha, né? A sujeira tem que sair. Sim ou não? A sujeira é o mal. Entendeu? Então ele aparece porque alguém mexeu na água, o mal aparece. O mal tem ciúme. O mal não quer perder você. Ele quer que você continue fazendo as suas vontades. Então ele tenta mais vezes. Ele tenta puxar você pela camisa. Ele não quer que você vá para a igreja. Ele faz de tudo para que você não continue aquela caminhada que você está caminhando. Porque a sujeira é o mal. Mas fica na água limpa. Que nem diz em João capítulo 15, versículo 3, fala bem claro: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Ô glória! Se você está ouvindo a palavra de Deus agora, nesse momento, você está se purificando, você está tomando um banho agora espiritualmente. Pastor, temos mais uma pergunta aqui da irmã Thalita. Vamos ouvir. Certo?
Boa, boa pergunta. Qual o pecado que Deus não perdoa, né? Aí já não tem nada a ver com a blasfêmia, porque ela citou o nome de Deus. Quem não perdoa a blasfêmia é o Espírito Santo, entendeu? Para deixar bem claro. Quem não perdoa a blasfêmia é o Espírito Santo, mas ela diz qual é o pecado que Deus não perdoa. Boa, bom raciocínio. O pecado que Deus não perdoa é aquele pecado que é para você resolver o problema. Não é mais com Deus. Não adianta você se prostituir e dizer Deus me perdoe e amanhã continua fazendo a mesma coisa. Esse pecado ele não perdoa. Você será perdoado quando você deixa de praticar. Ou seja, quando se arrepende de coração, não é isso, pastor? Exato. Outro dia o senhor estava pregando aqui, feita aquela passagem bíblica da mulher que ia ser apedrejada, e eu me recordo que o senhor falou aqui que Jesus falou para ela que se eles não te condenam, então eu também não te condenarei. Agora vai e não pecas mais. Mas, exatamente. Está escrito na palavra, né? Isso aí, é isso aí. Jesus disse, cadê teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse, não, Senhor. Aí ele disse também, eu não vou condenar. Só tem uma receita para você, um mandamento. Ide e não pequeis mais. Entendeu? Aí se ela fez, se não, ela fez isso. Mas eu vou pegar para a pessoa que fez a pergunta, se você não fizer mais, não cometer mais aquele pecado, já era, tá perdoado. Entendeu? Perdoou. Tem pessoas que dizem assim, mas fulano não perdoou de coração, não. Como é que você sabe? Você viu aquela pessoa praticando de novo? Não vi não. Então, perdoou de coração, tá entendendo? Pediu perdão e se consertou, porque não está praticando mais. Tem que haver um renascimento, né? Então, estou respondendo por um, né? Que é o pecado de fornicação, mas tem vários outros pecados que é só a gente deixar de praticar, Deus já perdoou na hora. Que não tem perdão por Deus, tem perdão por causa da minha atitude, que eu deixei de praticar, entendeu? Pastor, feito muitas pessoas que dizem assim, tem um aborrecimento com alguém, né? Ou assim, tem uma amizade, se desentendeu, ou tem algum vizinho, ou algum parente, aí você ficou magoado por alguma situação. Aí a pessoa que diz assim, eu odeio fulano. Então, essa pessoa que diz que odeia e ela tem entendimento da palavra, essa pessoa vai para o céu? Não, boa pergunta. Não, essa pessoa não vai para o céu. Quem garante é Deus, não é eu não. Não adianta você do outro lado ficar com raiva do pastor Cícero. É a palavra de Deus. Tá certo? Porque eu vou dar capítulo, versículo e o texto. Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz, se vós não perdoardes aqueles que te fez mal, Deus também não vai perdoar. Deus não vai perdoar, pode conferir lá, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. E se Deus não perdoar, como é que você vai entrar no céu? Se é Ele que vai abrir a porta. Entendeu? Lá o comando é dele. Você pode negar Jesus agora, aqui, mas lá no dia do julgamento, quem vai te repudiar é ele. Você pode recusar ele agora. Tudo bem, mas quando chega lá, quem vai te recusar é ele. Tome cuidado. Se conserte, perdoe, libere perdão. Libere perdão. Mais pergunta, irmã? No momento ainda não, pastor. Certo. Estou aguardando você. Eu sei que você está ligadinho aí. Me ajuda a fazer esse programa. Eu sei que você tem dúvida, né? É bom para você aprender, porque não adianta, veja, você ir conversar com alguém que está na iniquidade, no pecado, né? Na desobediência. Não adianta você chegar lá querer aconselhar aquela pessoa somente pelas suas palavras. Faça isso não. Você pode arrumar uma briga com aquela pessoa. Bom é você chegar perto daquela pessoa e dizer para ela, olha, na Bíblia está escrito que se você não liberar perdão, você não vai para o céu. Aquela pessoa até pode ir,
Porque ela não está nem aí, quem tem raiva dela é você, ela não tem raiva de você, mas agora você fica. Ah, você tá doido? Vou ficar nada, eu quero subir, então libera perdão. Não dá, porque aquela pessoa é isso, é aquilo outro, né? Derrama ali um balaio de adjetivo mal, né? Entendeu? Verdade, pastor. Aí quer dizer, veja, aí você chega lá e diz, olha, tá escrito aqui, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, quem tá dizendo é Deus, não é eu. Você tá entendendo? Aí aquela pessoa se convence, porque foi a palavra de Deus que falou. Agora, se você for falar com as suas palavras, ela vai dizer, vai se sentir ofendida, ela vai dizer o quê? Você está me julgando? Quem és tu? Né? Quem é você para dizer que eu vou para o céu ou para o inferno? Quem é você? Agora, quando você prova com texto bíblico, é muito gostoso, porque Deus vai na frente. Amém. Pastor, temos uma pergunta aqui do ouvinte Emanuel Chaves. Tem um áudio? Temos sim, vamos ouvir. É bom. Mas o senhor pode ser mais uma vez. Pastor, é certo a minha avó acender fogueira para a pessoa que já morreu? A minha avó Isso é acendeu correto? fogueira. Ela disse a minha irmã que é para amanhã ver a luz. Isso está correto, pastor? A mãe dela viu a luz. Obrigado, irmã Manuel. Obrigado pela sua participação. Uma pergunta importante, né? Porque está agora nas festas juninas, né? É bem tradicional, né? E você chegou na hora certa com essa pergunta. Veja, o problema, Emanuel, você perguntou se é certo, né? E deu até nome, né? A quem era a pessoa. Que Deus venha abençoar e libertar, né? Então, veja, as pessoas fazem isso porque não têm conhecimento. Não tem conhecimento. Porque a fogueira está chegando agora de São João, né? Verdade. Passou a Santo Antônio, né? Então, quem era Santo Antônio? Eles falam, Santo Antônio é o santo, e é verdade, era um santo, né? Era um santo. São João, já põe até o São, né, no nome. São João. João era santo, era verdade, era mesmo. São Pedro também era santo. O Pedrão lá era santo. Mas não é São Pedro apóstolo de Cristo, não. Entenda, é outro Pedro, tá? Um servo de Deus. Então, depois da morte de Cristo, veio 400 anos da lei do silêncio. Ninguém podia pregar Jesus, ninguém podia andar com a Bíblia na rua, porque eles matavam e colocava fogo. Aliás, colocava a pessoa vivo dentro da fogueira. Tá entendendo? Então, quem foi, olha, se você acendeu uma fogueira, se alegrou, para Santo Antônio, né, que já passou, foi dia 12, né? Você fez a fogueira, se alegrou, eita, é para Santo Antônio, é alegre. Você está se alegrando da morte de um santo. Você está ouvindo agora? Ah, vem São João, é dia 24, né? São João, né? Isso. A fogueira para São João, vamos fazer. Tem até umas brincadeiras, vamos fazer com o padre que Deus mandou, acende milha, aquela festa, a fogueira para São João. Você está se alegrando com a morte de seu irmão, que quem morreu naquela data foi um homem santo, um homem que fazia a obra de Deus na época. Então, quer dizer, muitos não ensinam a verdade, aí as pessoas ficam naquela tradição, né? Achando que é normal, não é isso? E assim, muitas pessoas, pastor, não sabem como essas pessoas morreram. Como o senhor falou aí, né? Exato. Já pensou? Eu até esses dias, pastor, o senhor falando aqui, né? Me explicando, eu lembrei e passei até para um coleguinha do meu filho. Falou, você vai comprar fogueira, Claudinense? Aí quando eu expliquei para ele, aí ele falou, minha avó vai acender a fogueira. Aí quando eu expliquei para ele, ele falou, meu Deus, eu não sabia que era assim, não, vou falar para minha avó. Aí ele chegou na casa da avó, conversou com a avó, ela, meu Deus, e foi assim que essa pessoa morreu? Quer dizer que as pessoas morriam nas fogueiras? Veja, uma senhora, né? Se libertou. E a avó, ela falou, Deus me livre que eu não vou fazer mais fogueira. Olha aí. E se fosse uma filha minha, um filho meu que tivesse sido morto por causa da palavra, pregando a palavra,
e a morte fosse uma fogueira, eu ia querer que as pessoas acendessem fogueira, eu ia lembrar da morte do meu filho ou da minha filha. Então entrou no entendimento daquela pessoa, né, pastor? Glória a Deus. Amém. E ela se libertou. Por que se libertou? Porque a gente faz por onde falar a verdade. Não adianta massagear o ego de alguém, não adianta fazer uma fantasia no evangelho, pregar tirando palavras, No tirando ditado que frase. diz assim, pastor, não adianta tapar o sol com a peneira. Exato, E pronto. se encaixa Direitinho, perfeitamente. direitinho. Não adianta, porque as pessoas sabem que se pregar a verdade, os fiéis vão embora. Abandona tal doutrina, tal igreja, abandona, entendeu? Então fica massageando o ego das pessoas. Não, porque as pessoas quando se libertam vai para o céu. Agora se continua pregando errado, as pessoas continuam fazendo mal, o errado também, achando que estava certo, e no dia da redenção vai ser vomitado da boca de Deus, né? Fala isso lá em Apocalipse. É terrível. Amém. Entendeu, Emanuel? Entendeu? Agora, o que resta agora? Como você conhece essa pessoa, é próxima de você, vá até ela e pregue a verdade. Tá entendendo? Prega a verdade. Quem sabe essa pessoa está num dia com o coração aberto, as suas palavras entram e ela será liberta e salva, né? Porque é igual. Não sei se eu devo entrar, mas eu vou dizer, é igual a cruz, né? É igual a cruz. Maldito todo aquele que vai para a cruz, para o madeiro. E Jesus foi, ele foi maldito. Tá entendendo? Porque toda morte de cruz, por causa da cruz que é amaldiçoada, tá entendendo? Que fizeram para matar Jesus lá, vê que crueldade. É igual você pegar teu oficina, vou fazer uma arma, vou improvisar aqui. Tem gente que faz isso. Instrumento de tortura, não é, pastor? Instrumento de tortura, de sofrimento até a morte. Então veja, foi o que fizeram, mas muitos adoram falta de quê? Ensinamento, sabedoria. É assim. Tem mais alguma pergunta? Obrigado, Emanuel. Sim. Temos mais uma pergunta aqui, pastor. Amém. Pastor Cícero, como posso vencer o pecado na minha vida cristã? Boa pergunta. Como é que eu posso vencer o pecado? Jesus disse que venceu, né? Ele disse que venceu o pecado, venceu o mundo, ele venceu. Então é só copiar Jesus. João capítulo 8, versículo 32, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para a gente vencer o pecado, nós temos que ser libertos. Entendeu? Porque, veja, essa pessoa disse: jamais eu vou fazer uma fogueira. Então, quer dizer, se ela estava fazendo coisas má, cometendo pecado, ela foi liberta com a pregação, com o ensinamento. Ela foi liberta, deixou de fazer. Venceu o mal, venceu o pecado, né? Como diz também a Bíblia que todos assassinos vão ser julgados, entendeu? Não vai ter o direito do arrebatamento, pode ter direito à salvação no julgamento, porque só quem sabe julgar é Jesus, né? Não sou eu. Mas a Bíblia diz que, mas se o assassino deixar de praticar, de matar, tá entendendo? Vai ter a chance. Aceitou Jesus, a nossa salvação é pela graça, pela misericórdia de Jesus, pela morte, pelo derramamento do sangue de Jesus. Então, se aceitou Jesus, vai vencer a morte, vai vencer o pecado e vai morar na glória, querendo o diabo ou não. Amém. Mais alguma coisa? Não, no momento não chegou mais pergunta, pastor. Tá certo, glória a Deus. Mas foi bom, né? Pessoas esclarecendo aí, foi bom. E ainda estamos no ar aqui, estamos abertos para responder, esclarecer a sua dúvida, tá certo? Todo dia de programa, de segunda a sexta, se você tem uma pergunta, no meu horário aqui, olha, pode entrar no Zap e perguntar. Eu paro tudo que estou fazendo e vou esclarecer, porque a missão desse programa é salvar almas para Jesus. É esclarecer as pessoas para que elas venham tomar o rumo certo, né? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E tem pessoas que estão longe de Cristo, não está com Cristo,
por causa das tradições, que não é uma só, entendeu? Por causa das tradições, dos costumes, né? Minha mãe dizia assim, o costume é quem mata o corpo, né? E o pior que só fosse o corpo era bom, mas mata é o espírito, a alma, deixa de subir para ficar no sofrimento, não é isso? Então, que Deus abençoe a todos que ouviram. Tem os ouvintes novos que não sabia que esse programa pode se esclarecer. Tem esse quadro na quarta, né? Na sexta, na segunda. Fique sabendo. Participe. Pergunte tudo aquilo que você tem dúvida. E Jesus vai te abençoar. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. 2 horas e 31 minutos. 2 horas e 31 minutos. Você que ouviu ou vai ouvir, porque eu vou compartilhar essa mensagem, esse ensinamento, tá certo? Eu peço a você encarecidamente, compartilhe. Quero agradecer a você por ter ficado 26 minutos aqui ouvindo a palavra de Deus. Aqui não é o que o pastor Cícero quer, é a vontade do Pai. Tá certo? Então, muito obrigado. Compartilhe com quem você achar pela frente. Vamos levar a palavra de Deus quanto mais longe, melhor. 2 horas e 32 minutos. Nós vamos agora para o nosso apoio cultural. Voltamos dentro de 5 minutos para dar continuidade.